Oi pessoal, meu nome é Jean e eu falo em nome da página Salgadeiros com Gestão. O intuito da nossa página é ensinar gestão para você que trabalha com salgados, confeitaria, restaurantes. Então já siga nosso perfil para acompanhar todas as dicas. A gente ensina muito gestão, precificação, técnicas de vendas. Então é muito conteúdo para agregar para o seu negócio. Então vamos lá para mais um vídeo? E no vídeo de hoje a gente vem com um tema muito bacana. Um tema que ao mesmo tempo ele é muito fácil de compreender, ele é muito complexo de colocar ele na prática. Hoje a gente vai falar sobre o CMV. O CMV é o custo por mercadoria vendida. O CMV nada mais é do que o que você gasta, o que você vende o produto, menos o que você gasta para produzi-lo. A gente tem dois tipos de CMV. O CMV unitário, que é esse modelo que eu falei com vocês, e tem o CMV total, que além de envolver os custos, né, ele envolve estoque. Primeiro a gente vai falar sobre o CMV unitário. O CMV unitário, vamos supor que você vende uma coxinha a R$ 5. Nada mais é que você pegar esses R$ 5 e deduzir o que você gasta para produzi-la. No caso ali, para você fazer a massa, você vai gastar margarina, você vai gastar farinha, você vai gastar água, vai gastar tempero. Então você vai deduzir tudo que você gasta, né, o frango, e o que sobrar ali é o seu CMV. Exemplo, a sua coxinha é R$ 5, você gasta R$ 3,50 para produzir. Ou seja, o seu CMV é R$ 1,50. A sua margem sobre essa coxinha é de R$ 1,50 a cada uma coxinha que você vende. Então, o CMV é isso, é você vai calcular a porcentagem que cada produto te traz de retorno. Por que é importante fazer o CMV unitário? Os dois CMVs são importantes. Mas vamos supor que você faz o unitário, a importância dele. Você vai ver, vamos supor, na coxinha você vai ter um CMV de 30%. Aí você vai fazer o CMV do risole. No risole você já vai ter um CMV de 50 centavos. Aí você vai e faz um cigarrete. No cigarrete seu CMV já é R$ 2. Então, no final, vai dar uma média de um CMV, correto? Sim. Porém, é importante você saber o CMV unitário para você ver onde está o gargalo da sua produção. Porque às vezes você está com 5 produtos bons, que está dando um CMV bacana, dentro do esperado, só que tem um CMV que está levando a média lá para baixo. Então o que você tem que fazer? Aumentar o preço desse produto ou retirar ele de linha. Você quer vender todos os produtos no mesmo preço, né? Então você não consegue colocar aquele preço, porque ele está atrapalhando muito sua margem. Então, por isso que é importante você calcular unitário. Agora vamos para o CMV total. Já o CMV total, você pode fazer ele diário, semanal, mensal. Eu recomendo pelo menos um mensal. O que você vai fazer todo dia primeiro na sua empresa? Você vai pegar, vai somar todo o estoque, mercadoria, no nosso caso de salgados. Fica um estoque ali de produtos já prontos também, né, que não usou durante o mês. Então, no dia primeiro você vai somar tudo que você tem em estoque. Aí você vai somar aqui lá. E durante o mês você vai anotar tudo que você comprou, todas as suas compras. Uma cebolinha que seja, você vai registrar, certo? E no final do mês, no dia 31 ou no dia 30, você vai voltar a recontar o estoque e vai olhar tudo que você tem no estoque novamente, né? Então, tanto o material já, a matéria-prima pronta, não, tanto a matéria-prima quanto o material pronto, né? Então ali você vai somar o que estava no dia primeiro, o que você comprou, menos o que sobrou de estoque. E ali vai ter uma quantidade. Vamos supor que no final você tinha R$ 1.000 de produto, comprou 8.000 de produto, ficou 9. Só que no seu estoque sobrou R$ 2.000 de produto esse mês. Então o seu CMV aqui foi 7.000. Entendeu? Esse é o CMV total. E o que você vai fazer com esse CMV total agora? Você vai pegar, vai colocar o faturamento. Vamos supor, você faturou 10.000, teve 7.000 de despesa, né? Que foi as vendas menos o estoque inicial e o final, né? Então, de 10.000, você teve 7.000 de despesa.
Ou seja, aí você vai pegar os 7 mil, dividir por... Depois eu vou fazer mais ilustrativo, mas você vai pegar os 7 mil, vai dividir por 10 mil, que foi o faturamento, e ali vai ter seu CMV total. Ou seja, nesse caso foi 30%. E 30% é um CMV bom, muito bom. O CMV ele não pode ultrapassar muito os 35%. Até uns 37% ele é aceitável. Só que o CMV, quanto mais baixo, melhor, né? Então, ou seja, quanto mais baixo ele tiver, mais você vai estar lucrando. Por quê? Depois que você tirar as despesas ali, ainda tem muita coisa para pagar, né? Então, por isso que o CMV tem que estar entre ali os 20% e os 35%. Não pode estar muito fora disso. E agora vamos falar, né? Jean, fiz a conta, meu CMV deu 42. E agora, o que eu faço? Agora a gente tem que achar onde está o seu problema. Porque os problemas podem estar em vários lugares, né? Pode estar na produção, o seu problema pode estar no preparo, né? Pode estar no estoque, seu problema pode estar nos custos. Então, assim, tem vários lugares que seu problema pode estar. Então, eu vou passar, assim, um por um dos principais erros, né? Então, o primeiro problema, precificação. Se o seu CMV deu acima de 37% e quando você olhar a sua concorrência ao todo, você sabe que o seu preço está menor que o do concorrente, provavelmente seu problema está ali. Porque às vezes você fica querendo colocar um preço muito baixo, que eu quero competir com ele, o valor dele é 70, eu vou colocar R$60 o cento. Só que não é assim que funciona. A precificação, o buraco é muito mais fundo. Então, às vezes você colocando ali R$60, não é uma precificação que você consegue sustentar. Então, se o seu preço está muito fora, está muito abaixo, você já notou isso e você quis manter esse CMV, esse preço baixo para poder aumentar as vendas, então provavelmente seu problema está ali de CMV, certo? Por quê? A questão da precificação ela é muito complexa por seguinte: muita gente tem em mente de querer colocar um preço baixo e vender em muita quantidade. Até aí vamos supor que está ok. Mas para isso dar certo, você tem que vender muito, muito. Quando você opta por trabalhar, por conquistar o seu cliente pelo preço, você tem que vender muito. Então, tem lugares ali que você vai colocar o salgado um pouco mais barato, uma margem mais baixa, só que você vai vender ele muito salgado, vai vender ele 10 mil salgados por dia. Até que aí talvez valha a pena trabalhar pelo preço. Só que se você está no mercado que você não consegue vender essa quantidade, você tem que ter uma margem maior, porque você vai ter as despesas que o outro local tem. Só que o outro local ele vende muito e você ainda não está com esses clientes para comprar muito, né? Então, na hora de você precificar, você tem que ver muito o seu mercado. Se ele comporta eu colocar um preço maior e competir por preço, ou se não comporta, porque cada mercado é um mercado. Exemplo meu, eu não consigo competir aqui na minha cidade o salgado frito, né? Porque eu não trabalho só com salgado frito. Mas o salgado frito, eu não consigo competir por preço. Porque eu estou numa cidade, é um distrito, né, de 900 habitantes. Isso mesmo, 900 habitantes. E não tem como eu competir por preço, porque se eu vendo muito pouco o salgado frito, né? Eu escalei meus salgados, eu até vou mostrar outros vídeos para vocês, né? Foi de forma mais de revenda de salgados congelados. O meu forte é esse. Mas se eu fosse contar com salgados fritos e ainda fosse colocar um preço com margem baixa, eu não consigo manter nenhum mês. Então, por isso que é necessário você saber o seu cenário. O segundo cenário, quando no caso, o seu CMV você tem que fazer mensalmente, né? Não é fazer um mês e tá ali meu CMV e pronto. Não. Todo mês você tem que fazer para ir acompanhando. Por isso, talvez é bom você fazer até por semana, para você... Se numa semana seu CMV tava 30, na outra semana ele foi para 42, na mesma hora você para, faz uma reunião com seus colaboradores, você vai ver o que foi o problema. Aumentou muito de uma semana para outra. Então, às vezes é bom até fazer o semanal por esse motivo. Mas se você vê que você não consegue fazer semanal, sua equipe é muito pequena, então vamos fazer o mensal.
Mas se no mensal você viu que o seu CMV saiu de 30 e foi para 42 no outro mês, aí você olha, e os insumos? Meus insumos aumentaram nos últimos dias? Se sim, aí está seu problema. Então aí você vai ter que procurar os fornecedores, você vai ter que, se não for o seu fornecedor que aumentou, se for uma coisa geral, aí você vai ter que voltar na precificação, que é reajustar o preço. Não tem como, pessoal, você querer manter o preço por muito tempo, porque um mês ele pode decretar sua falência. Porque às vezes a gente fica realmente nisso, né? Eu não vou aumentar o, o salgado hoje não, porque a mussarela aumentou esse mês que vem ela vai baixar. Mas não é assim que o mercado funciona. Às vezes demora 4 meses para a mussarela voltar o preço antigo. Então você vai estar vendendo um prejuízo ali e isso não é bom para o seu negócio. Você não pode fazer. Você tem que acompanhar o preço do mercado. Infelizmente, e isso é em tudo. Se você for no restaurante, hoje o prato está R$ 70 o quilo. A hora que aumenta o preço da carne, ele tem que aumentar. Se não aumentar, ele está declarando a própria falência. Então tem que acompanhar o preço do mercado. Então por isso que se você vê, né, que o preço das coisas aumentaram e seu CMV logo foi junto, você vai ter que voltar para revisar a precificação. O terceiro, não aumentou o preço, não foi da concorrência, não foi do fornecedor. Eu passei a comprar em outro fornecedor. Então aí você vai ter que olhar. Às vezes você está comprando um material muito picado. No nosso setor aqui, exemplo eu compro de distribuidores. Então eu compro quantidade maior, eu consigo um preço bom nos produtos. Se eu fosse no mercado, toda vez que eu precisar de alguma coisa, provavelmente meu CMV ia para 50%. Porque eu ia estar vendendo com o preço que eu calculei, né, dos meus fornecedores. Mas se eu começar a ficar pegando no mercado todo dia os produtos que faltar, eu deixo faltar estoque, deixo faltar ir precisando comprar no mercado, porque não dá tempo de eu ir do fornecedor, né? Que geralmente os fornecedores vendem 15 em 15 dias, semanais. Então, aí pode estar aumentando muito o seu problema, o seu CMV, que é esse problema de gestão de estoque que você está tendo. Então, volto na parte, né, do estoque, que é muito necessário você ter um estoque bem controlado, né? Você saber, você ter um controle da sua produção, para não evitar esse erro. E o quarto, que é um dos que mais acontecem, que é quando o preço está ok, se o preço está igual ao do concorrente, os fornecedores não mudou, tá na normalidade que costuma ser, né? Só que seu CMV aumentou de uma hora para outra. Ali seu problema está na produção. E na mesma hora que está na produção, está com seus colaboradores. Então ali a gente tem que ter um jogo de cintura muito para controlar. Porque na produção vai muita coisa. Vai fora de padrão. Seus salgados. Seus salgados são de 20 gramas. Seu colaborador deixa um passar com 22, outro com 25, aí vem um com 18, mas a maioria geralmente vai para cima, né? Então, essa falta de padrão, ela atrapalha. Porque você calculou ali com um salgado de 20 gramas. No final, um centro daria 2 quilos. Só que aí seu funcionário fez salgado de 22 gramas. No final, foi 22 quilos, foi 2,2 kg. Então, essas 200 gramas parece pouco, só que no muito, no mês, isso acaba com a sua produção, com o seu CMV. Outra coisa, desperdício. Você não tem um controle certo do que você precisa para produzir. Você faz ali 4 massas e sobra meia massa. Você não usa as 4 massas completas. Isso é o quê? Você não sabe. Você não sabe de quantos recheios que você... de acordo com o recheio, você não sabe de quantas massas que você precisa. Então, se você não tem esse cálculo, vai sempre sobrar massa, vai sempre sobrar recheio e desperdício. Algumas coisas você consegue aproveitar no outro dia, outras coisas você não consegue. No nosso ramo de salgados, como a gente pode congelar o produto, às vezes nem ocorre muita perda do produto em si, né? Do produto pronto. Mas a matéria-prima, ela ocorre muita perda no nosso setor. Então a gente tem que controlar muito a produção.
Quando a gente vê que todos os quesitos acima que eu mencionei tá tudo ok, o preço tá ok, fornecedor ok, você pode ir que sempre tem esse gargalo da produção. Por isso que é necessário, caso você não consiga hoje, né, colocar um líder na sua produção para poder estar acompanhando isso, você tem que ir para a mão na massa. Você tem que estar na mão na massa. E às vezes, isso é pior, viu? Às vezes o problema é você. Às vezes você que está fazendo a produção ali e você fica ali com preguiça de calcular, você fica com preguiça de tirar um dia mesmo para você notar ali, para fazer tanto de recheio eu gasto tanto de massa. O meu salgado vai ser padrão, vai ser 20 gramas, sabe? Falta muito isso nos salgadeiros ao todo, sabe? De querer encarar a parte de gestão. Gestão é chato, mas a gente tem que enfrentar, né? A gente não faz só o que quer na vida. Isso é uma coisa que, quando você aprende, você sobe assim 5 degraus, vamos supor, porque realmente a gente não pode fazer só o que a gente quer. A gestão ela é muito importante. E aqui eu estou aqui para ensinar vocês gestão sim, de forma descomplicada. Espero que vocês tenham entendido o que é o CMV e a importância dele no seu negócio. Então, revisando, CMV não pode passar de 37%. Passou de 37%, para na hora. Vamos resolver. Vamos baixar ele. Quanto mais baixo, melhor. E preço. Fique atento a preço. Para você fazer um preço baixo, você tem que saber muito e dominar muito o seu mercado. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre CMV, vocês deixam aqui no comentário. Vai ser um prazer tirar essas dúvidas com vocês. E se ficou alguma coisa que eu falei que você acha que pode agregar, também comenta aqui, porque a gente está aqui para um aprender com o outro. Então, eu sou o Jean, Salgadeiros com Gestão. Vamos junto transformar a sua empresa. Porque eu gosto de falar, tempero bom não aumenta seu lucro. Gestão sim. Até a próxima.